estão da glória de Deus. Logo, todos estão numa condição de pecado, estão numa condição de condenação. Então, independentemente da família de que tenha vindo, se nasceu no berço evangélico, se não, é uma questão universal. Todos nascem, como Davi fala no seu salmo, né, que em pecado me gerou minha mãe. Então todos nascem debaixo da mesma condição, a mesma condição de pecado e de afastamento, né, de separação de Deus, separação da presença de Deus, da comunhão com Deus. Então todos nascem debaixo dessa mesma condição. Isso é uma condição herdada de Adão, aquele que num primeiro momento optou pela desobediência, e essa desobediência de Adão gerou consequências para toda a posteridade, para todos aqueles que viriam dele, né? aqueles que ao longo da história foram dando continuidade à raça humana. Então, qual é o ponto inicial do plano da salvação? O ponto é que o homem está, num aspecto geral, afastado de Deus, desligado da comunhão de Deus, desligado da comunhão, da presença de Deus, e ele precisa ser alcançado, ele precisa ser resgatado. E esse ponto de início do resgate deste homem que está separado de Deus, e por causa de um plano desenvolvido por Deus, uma iniciativa dele, como Paulo mesmo vai se referir também na sua carta, que antes mesmo, né, de nós manifestarmos qualquer reação positiva ou qualquer tipo de gratidão, antes mesmo de nós manifestarmos qualquer tipo de santificação, de dedicação a Deus, Ele nos amou primeiro. Então, Ele nos salvou quando nós éramos ainda pecadores, é isso que Paulo fala. Então é uma ação completamente vinculada à vontade diretiva de Deus, vinculada ao amor de Deus e à graça de Deus. É uma ação que advém de Deus. Ele dá a iniciativa, Ele dá o primeiro passo para a conclusão do plano da salvação. Então, quando Ele dá esse primeiro passo, que vai dar todo o início desse desenvolvimento do plano da salvação, qual será a porta de entrada? Qual será o ponto inicial desse grande plano que vai se desenvolver ao longo da vida da pessoa? O ponto inicial é o ponto presente, é o agora, é o já. Então a salvação na nossa vida, na vida de todos, ela tem início não por algo que aconteceu no passado, como alegam aí alguns pensadores, alguns movimentos, algumas igrejas, né, que alegam que por causa de um ato realizado no passado, porque ele foi batizado, ele foi crismado, que um dia alguém o levou até um determinado lugar e um sacerdote molhou a cabeça dele e a família disse que ele nasceu em determinada religião e por isso ele tem que seguir essa religião, ele herda essa religião, né, através de uma tradição familiar, e ele pensa que está ligado a ela, que tem que dar continuidade a ela. Não é isso que a palavra nos mostra, não é isso que a Bíblia nos apresenta. A salvação não está ligada a algo que ficou no passado, nem a salvação estará ligada a algo que vai acontecer no futuro, né, como alegam também alguns pensadores que no final dos tempos, de alguma maneira, Deus vai realizar um ato de misericórdia, de ação, uma ação da parte de Deus que vai fazer com que todos convergir para a salvação, num plano futuro, sem que tenha havido uma decisão no plano presente na vida da pessoa. Isso também não é respaldado biblicamente. O que nós temos é o seguinte, inclusive é a grande separação entre aqueles que participam e aqueles que não participam, aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. Está sempre vinculado ao tempo presente, ao momento, ao já, ao agora. Inclusive Cristo mesmo é aquele que é o autor da declaração, que diz: aqueles que creem são salvos. Agora aqueles que não creem já estão condenados. Então quando Cristo manifesta essa decisão, quando ele
expõe, né, essa prerrogativa que o crer o habilita a participar do plano da salvação, nós vemos que está vinculado a uma decisão racional e uma decisão no tempo presente. Então é a porta de entrada para a salvação na vida das pessoas. É o agora, é o momento, é o já. Se neste momento, se neste agora não foi tomada uma decisão positiva e racional, no sentido de se manifestar a favor do sacrifício do Filho de Deus e em concordância com as suas exigências, essa decisão que não foi tomada gera consequências para o futuro. Agora, o que é o nosso futuro? Muitas vezes pensa que a palavra futuro está se referindo a algo daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos. O nosso futuro é daqui a 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Esse movimento de passado, presente e futuro é constante. Sempre estamos num constante passado, presente e futuro. A única coisa que temos domínio é sobre o presente, sobre o que está acontecendo agora, neste exato momento. Então a salvação é sempre uma decisão vinculada ao presente, ao agora. Neste momento presente, eu estou constantemente reafirmando a decisão que já tomei. Então eu estou fazendo com que aquela decisão ela sempre esteja sendo revalidada, esteja sempre sendo reafirmada. Então, a partir do momento que eu estou reafirmando essa decisão, no tempo presente eu estou sempre tomando a decisão de permanecer crendo e aceitando o sacrifício do Filho de Deus, me submetendo a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, no tempo presente é tomada a decisão, e a partir dessa decisão, eu estou inserido no plano da salvação. O plano da salvação vai começar a agir sobre a minha vida. Agora, como estamos estudando, ela é tridimensional. Então, no tempo presente, ela passa a interagir com a pessoa. Ela passa a agir sobre a vida da pessoa. Essa pessoa é incluída no plano da salvação. A partir da decisão que ela toma no tempo presente, de crer, se ela não crer, ela está fora. É a decisão que Cristo colocou. O caminho direito ou o caminho esquerdo. Aqui não cabe relativismo. O relativismo fica para outras áreas. O relativismo fica para outras situações, outras circunstâncias. Principalmente circunstâncias vinculadas somente ao homem. Vinculadas somente às situações humanas. Cabe o relativismo aí. Aqui é uma prerrogativa divina. E o Senhor Jesus Cristo deixou isso muito definido. Entre aqueles que estão no lado direito e no lado esquerdo. Não existe em cima do muro. Entre aqueles que estão a favor ou estão contra. Inclusive ele mesmo fala: quem não é por mim é contra mim. Não existe pessoas neutras dentro dessa perspectiva. Não existe neutralidade. Está com Cristo, foi favorável, creu nele, né, aceitou a ele, está com ele. Se não o aceitou, está contra ele. Se não tomou uma decisão em relação a ele, também está contra ele. Quer dizer, só existe aceitação ou rejeição. A dúvida também é uma rejeição. Então, só existe aceitação ou rejeição. A partir do momento que houve a aceitação, houve a inclusão na participação. A partir do momento que essa aceitação é sempre reafirmada, sempre mantida, então sempre o plano da salvação vai continuar a sua ação sobre a vida deste ou desta. Então, a partir do tempo presente, passamos a participar do plano da salvação. E o plano da salvação vai começar a agir tridimensionalmente. Como? No tempo presente, você está sendo salvo. Você está salvo por causa de Cristo Jesus e por causa da sua atitude em relação a Ele, de crença, de afirmação. Essa atitude no tempo presente reflete no passado, onde você vai começar a ter a sua situação alterada diante de Deus, por causa dessa decisão no tempo presente. Então a salvação, ela age primeiro no presente, a porta de entrada para a salvação da nossa vida, a aceitação, a submissão a Cristo como o único e suficiente Salvador, e a partir dessa decisão, as consequências dessa decisão começam a interferir no nosso passado. De que maneira? Por exemplo, o texto de Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora
a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Essa é uma proposta de Deus feita por meio da sua igreja em relação a todas as pessoas. Ela aqui não é exclusivista, ela não menciona classes, categorias, gêneros, tipos, não, ela é uma proposta ampla, de alcance universal. E Deus faz essa proposta, e faz essa proposta por meio da igreja, a igreja que está ministrando a sua palavra. Deus diz o seguinte: não vou levar em conta o tempo da ignorância. Então, o que Deus está propondo aqui por meio desta revelação, desta palavra, é exatamente a anistia. Ele está propondo a anistia de tudo aquilo que está relacionado ao tempo da ignorância. Qual é o tempo da ignorância? Exatamente o tempo do passado. Por quê? Porque no presente essa verdade está sendo anunciada. E diante do anúncio dessa verdade, cabe uma decisão: a aceitação ou negação. Se aceitação, a proposta é a anistia. Então, tudo aquilo que está anterior a essa tomada de decisão, ele é classificado como tempos da ignorância. Ignorância em relação ao plano da salvação. Então, o plano da salvação está sendo anunciado. Uma vez que houve aceitação, um posicionamento positivo em relação a ele, tudo aquilo que foi realizado antes dele é reputado como tempo da ignorância. Ignorância em relação a quê? Ignorância em relação à vontade de Deus para a nossa vida. Em relação aos planos de Deus para aquilo que nós temos a viver, que temos a fazer. Então tudo aquilo que foi feito fora do conhecimento do plano e da vontade de Deus é reputado por tempo da ignorância. E em relação ao tempo da ignorância, principalmente duas ações vão reger aquilo que foi feito no tempo da ignorância. Principalmente duas ações que partem de Deus. Primeira, justificação. A justificação vai agir sobre o tempo da ignorância. E nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre justificação. E, além da justificação, a regeneração. Então, justificação e regeneração são duas ações de Deus que vão interferir em tudo aquilo que ficou reputado ao tempo da ignorância e vão transformar a forma como Deus nos via, a forma como Deus nos tinha, né? Como Deus nos reputava, aquilo que nós éramos diante de Deus. Tudo isso vai ser alterado a partir de uma ação dele mesmo. Dessa ação, a forma como reagimos a essa ação vai dizer se Deus vai nos colocar dentro do plano da anistia ou se Deus vai cobrar de nós tudo aquilo que foi feito. Então a salvação entra através do tempo presente e ela começa a ter ações no tempo do passado, no nosso passado, a partir da sua ação tridimensional. E também terão consequências para o futuro, como nós vamos ver também em outra ocasião. Então, no primeiro momento, o tempo presente, a aceitação, a crença e a partir disso, o início do plano da salvação na nossa vida. Então, a partir da aceitação no tempo presente e a nossa inclusão no plano da salvação, essa nossa inclusão e a participação, né, a nossa participação no plano da salvação e a sua interação na nossa vida vai gerar consequências. E falando sobre as consequências no nosso passado, nós temos principalmente duas: a justificação e a regeneração. Primeiramente, falando sobre justificação, nós temos que tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas atitudes que tomamos incorretamente, devido ao nosso estado de afastamento da presença de Deus, de perda da comunhão com Deus, que herdamos, né, ao longo da nossa geração. Então somos gerados dentro dessa situação de afastamento, essa situação de separação de Deus e da sua vontade, né, do seu Espírito. Por causa dessa nossa natureza caída, nossas ações são tomadas a partir dela. Nossas ações são influenciadas por ela. Somente não somos influenciados no tempo que estamos ainda na inocência. Então no tempo que não temos consciência acerca desse pecado que já está, que já mora em nós, que já nasceu conosco.
Então no tempo da inocência, convivemos com ele, mas não compreendemos, não entendemos, não temos uma ação racional ainda. Por isso não vemos as consequências dele ainda. Sobre as crianças inocentes, os bebês, os recém-nascidos, e não se tem aí um padrão bíblico, um limite bíblico pré-estabelecido, específico, para o tempo em que passamos da inocência para a racionalidade. Principalmente porque isso não é cronológico, é biológico. Então cada um tem um amadurecimento próprio, específico. E a partir desse amadurecimento, individualmente, as pessoas têm o momento em que ela sai da fase da inocência e ela passa a ter um pensamento racional sobre a sua própria vida. Ele passa a ter condições de tomar decisões. Só que essas decisões, quando ele passa a ter condições de tomar decisões, essas decisões são influenciadas pela natureza caída, pela natureza em pecado. Então, a partir dessa situação em que nós fomos gerados e que nós vivemos, e quando adentramos para a vida racional, saímos da fase da inocência, essas atitudes que tomamos, e que muitas delas são contra a vontade de Deus, são em demanda da nossa natureza pecaminosa, e passamos agora a gostar dessas atitudes, e você pode ver as consequências disso, o exemplo máximo disso, na degradação da sociedade de hoje. Então essa sociedade muitas das vezes, o que falta nela não é tanto a questão de ter algum conhecimento, ter algum contato com aquilo que é manifestadamente a vontade de Deus. Principalmente porque Paulo declara isso em Romanos, que aquilo que se tem a conhecer de Deus, acerca da sua grandeza, do seu poder, a própria natureza declara. Então a natureza já é uma forma geral de se conhecer que exista um Deus e que esse Deus tem um plano para nós e tem uma vontade a nosso respeito. Agora, a partir desse conhecimento primeiro, né, desse conhecimento mais raso, né, esse conhecimento superficial, o homem deve desenvolver o interesse em saber mais, em conhecer mais. Só que muitas das vezes, em vez de ele querer saber mais acerca de Deus, ele quer alimentar cada vez mais os seus próprios sentimentos pecaminosos, a sua própria concupiscência carnal. E é onde Paulo, abordando esse tema, ele fala acerca da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Então, esses três aspectos, por meio dos quais o homem desenvolve o seu apetite pelo pecado, ele vem trazer consequências. Então, consequências do aprisionamento do homem pelo vício, o aprisionamento do homem pelo sexo desregrado, pela sensualidade exacerbada, e nós temos visto muitas manifestações na sociedade que se dizem manifestações culturais, mas que não trazem nada de nobre, não trazem nada de enriquecedor para a sociedade, mas pelo contrário, mostram simplesmente a exacerbação do pecado, a exacerbação da sensualidade. E exatamente esse excesso, porque isso sendo conduzido dentro de uma naturalidade, sendo conduzido de forma inteligente, tudo isso é agradável e é útil. Faz parte da natureza humana. O homem é um ser biológico e tem essas sensações, são naturais dele. Agora, essas sensações, quando levadas a um extremo, quando vividas de forma desregrada, é exatamente esse desregramento que conduz à deturpação, que conduz à degeneração. E dentro dessa degeneração vem o quê? Vem exatamente as consequências dela. Então temos doenças sexualmente transmissíveis, temos doenças causadas pelo vício, violência, né? Temos adultérios, temos famílias crescendo de forma desordenada, filhos que não conhecem os pais, que são criados sem o referencial masculino e feminino, são criados sem referencial de família, e a partir dessa criação sem referenciais, sem educação necessária, sem o amor necessário e as correções também, geram pessoas problemáticas para o futuro, que trazem aí diversos tipos de
de opções dentro da sociedade, que na verdade não são opções saudáveis nem naturais, mas opções que expressam exatamente uma falta, uma ausência, um desregramento, né, que expressa exatamente essa lacuna. Então, o que causa, né, todo esse desregramento? O que joga por terra todo esse projeto que poderia ser muito bem desenvolvido, muito bem vivenciado? Exatamente a natureza caída. Então a natureza caída do homem o conduz a lançar fora, a lançar por terra, a destruir tudo aquilo que ele poderia viver de forma perfeita e regrada. Ele poderia viver de forma harmônica. Mas tudo isso é destruído e é deturpado, é desvirtualizado ao ponto dele chegar na situação em que está. Né? Essa situação de queda, né? Essa situação de destruição. A sociedade que está sendo completamente destruída, está sendo